O São Paulo cogita trocar o nome de seu estádio. Vale a lembrança de que o contrato com a Mondelez, empresa responsável pelo bis, se encerra em dezembro desse ano. E as tratativas ainda não começaram. O pessoal do UOL informou que a Mondelez não tem a intenção de permanecer. Contrato atual de R$ 25 milhões por ano, um vínculo de 3 temporadas. Antes de gravar o vídeo, procurei pessoas do São Paulo, duas, e ambas asseguraram que não dá para cravar a saída da Mondelez. Mas existe uma outra especulação de que a BYD, construtora de carros chinesa, carros elétricos, estaria disposta a adquirir os naming rights do estádio do São Paulo. A pedida do tricolor, R$ 175 milhões por um vínculo de 5 temporadas. O São Paulo sairia de R$ 25 milhões por ano para R$ 35 milhões anuais. De fato, existiu uma conversa no fim do ano passado, ainda na era Júlio Casares, mas a conversa não avançou absolutamente nada. Nem chegaram a discutir cifras. Foi uma primeira conversa para apresentar as intenções, condições, enfim, não houve avanços e dentro do São Paulo não existe nenhuma perspectiva de que o negócio possa ser fechado. Esse é um assunto que vai ser melhor digerido e entendido ao longo da temporada diante das propostas que possam aparecer. O desempenho do time dentro de campo também ajuda bastante ou atrapalha, dependendo das circunstâncias. Você, que nome gostaria de ter no estádio do São Paulo? Só para completar, Morumbis poderia ser trocado por Morumbid, caso a BYD fosse a nova proprietária dos name rights. Só para lembrar que ontem, durante a live, vocês perguntaram se existia alguma chance de reposição para as saídas do Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e do Alisson, emprestado ao Fluminense, e o que eu ouvi de um dirigente do São Paulo é de que não vai haver, nesse momento, nenhum movimento. Se o São Paulo entender daqui até 27 de março, quando se encerrar a janela, que há necessidade de contratar alguém para essas posições, aí sim o São Paulo pode rever esse conceito. Mas, por enquanto, não há essa intenção, tá bom? O Silmar Lima. Boa noite, Nicola. Quais as novidades do meu tricolor? Eu já falei sobre a BYD. Em relação a reforços, não vai haver reforços, pelo menos nesse momento, a menos que surja uma oportunidade de mercado. O São Paulo, inclusive, ainda pensa e busca interessados em alguns atletas. O fato de ter 4 laterais é algo que causa incômodo. São Paulo tem o Lucas Amon, que é titular absoluto, o Moreira, que voltou de empréstimo do Porto, além do Mike e do Cedric. O Moreira não pode ser negociado com clubes brasileiros, porque ele não disputou o estadual. O Cedric e o Mike têm essa oportunidade, tá bom? William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. Procede a informação de que o São Paulo está monitorando o zagueiro Jaci do Curitiba. Cara, vamos só para entender como é que funcionaria o preço do Jaci. Porque se tiver que comprar, você esquece. Não tem a mínima chance de haver investimento. O São Paulo não pode gastar dinheiro. Todos os 5 reforços do São Paulo na temporada foram sem custo. O Jaci hoje tem 28 anos de idade, titular absoluto do Coxa, contrato até dezembro de 28. Pode esquecer, porque o Curitiba só vai liberar o jogador, obviamente, se tiver uma compensação financeira, né? E qual é a verdade que o São Paulo está monitorando o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino? Chance nenhuma, Severino. Também por conta dessa questão, a necessidade de investimento de €1,5 milhão. O que mais? O João Freitas. Para de falar coisas que você não sabe, Nicola. Cadê o Marinax fazendo aporte no São Paulo? Ô, João Freitas, vamos lá. O Marinax negociou com o São Paulo. Ele aportaria dinheiro na base do São Paulo. Mas o São Paulo, para que o Marinax pudesse virar sócio da SAF do São Paulo, o São Paulo precisaria mudar o estatuto do clube, porque não há no estatuto do São Paulo a disposição, a legalidade para que alguém vire um investidor. E o São Paulo percebeu que não tinha a menor chance disso ser aprovado no Conselho Deliberativo. Tanto que o assunto acabou morrendo, porque o São Paulo sabia que se levasse esse assunto para o Conselho, o assunto seria vetado, e aí ficaria uma situação extremamente delicada, tá bom? Boa noite, Nicole. O Lucas Moura renova com o São Paulo. O Cleonice, não há nenhum motivo para o São Paulo acelerar esse processo de renovação do contrato do Lucas Moura. Só para lembrar, né? O cara que na temporada passada quase não jogou, na temporada atual tem mostrado melhor rendimento, parou de sentir dores, mas o São Paulo só pode pensar em renovar com ele depois que ele se mostrar mais confiável por mais tempo, né? Nicola, fala sobre os name rights do São Paulo. João Pedro Souza. João, o contrato com a Mondelez, que é responsável pelo BIS, ela se encerra em dezembro, tá? O UOL publicou que dificilmente vai haver renovação. Os escândalos todos envolvendo camarotes e tudo mais, isso pesou na decisão da Mondelez. Eu entrei em contato com uma pessoa do São Paulo que toca esse tipo de assunto e a pessoa se mostrou surpresa.
Ela disse que não recebeu em momento algum esse feedback da Mondelez, a gente fica só até dezembro e não tem mais interesse. Mas em paralelo a isso, no fim do ano passado, ainda na gestão Júlio Casares, houve uma reunião com o pessoal da BYD, que é a montadora de carros elétricos chinesa, né? A BYD quis conversar com São Paulo para estabelecer um início de tratativas. Não se chegou a falar em valor, pelo menos de acordo com a minha apuração. O pessoal do UOL tem outra notícia e chegou a publicar que a pedida do São Paulo é de 175 milhões de reais num contrato de 5 anos. Ou seja, o São Paulo saltaria de 25 milhões de reais por ano com a Mondelez para 35 milhões de reais por ano. Mas que as conversas deram uma bela esfriada, tá bom? Vamos falar do São Paulo? Quem chegou? Valentim! Esse menino, gente, ele chega na redação numa marra que vocês não estão entendendo. Ele chega de óculos escuros na redação. Então, só falta, assim, a caixa de som, sabe, Gabriel? O jogador chegando em estádio. Ambiente fechado, né? Óculos escuros, chega com pop... Não é, Valentim? Não. Não! Não, chega na marra, assim. Todo dia ele chega... Aqui ele tá com essa pose de humilde aí, mas ele chega na marra. Uma boa tarde a todos. Tá convivendo muito com o PVC pra fazer uma piada assim. Quem pensa nessa? Lá em cima. Boa. Foi boa. Foi boa. Vamos falar do Tricolor, então? Tricolor aí negociando naming rights. Como é que tá isso? A BYD vai virar o Morumbid? O Morumbis? BYD, né? BYD. Depende, né? Depende BYD. da portuguesização. Mas a apuração minha com o Gabriel hoje é que o São Paulo já vinha conversando, na verdade, né? Não tinha aberto ainda a negociação. Mas o São Paulo tinha uma conversa no ano passado, ainda quando o Júlio Casares era presidente do clube. E abro um parênteses aqui, o Júlio Casares é muito próximo do VP da marca aqui no Brasil, Alexandre Baldi. E é São Paulino, inclusive, né? Exclusiva sua, inclusive. E na temporada passada eles conversavam e, em meio à crise política, as conversas meio que não avançaram. Só que nessas últimas semanas a gente tem escutado que São Paulo travou as negociações com a Mondelez, que é a atual detentora da Lacta, do BIS, e que dá o nome do Morumbis. E por conta disso, São Paulo agora avalia as outras possibilidades. E a gente apurou agora há pouco que o São Paulo havia pedido na temporada passada quase 200 milhões de reais para a BYD para trocar a nomenclatura do estádio. Então, hoje, o acordo com a Mondelez é de mais ou menos 25 milhões por ano. Com a BYD, o contrato seria por no mínimo 5 temporadas e somado 5 temporadas vezes 35, que era o valor anual fixado, a ideia era essa, subiria para 175 milhões, invadindo o centenário. Então, de 25 vai para 175? Não, de 25 para 35. Para 35, certo. Fazendo o contrato atual é de 3 anos, né? Então, 75. O contrato com a BYD poderia ser de 5 temporadas, 175. Ninguém é inteligência artificial no telefone. E já existe uma ideia de que não vai ficar Mondelez de fato, porque eles têm ali divergências, têm um compliance muito ativo também, então não vai estender esse vínculo, e aí já é algo que está sendo captado pelo clube para tentar achar novas marcas, e aí o vínculo seria maior, né, 10 milhões anuais a mais, e também mais extenso, 5 anos de contrato. E aí fica bom para as duas partes? O que falta aí para acertar tudo isso? Isso é algo que ficou congelado, porque estava sendo conversado, então, na antiga gestão. Porque já era uma relação próxima do Casares. E eu soube que foi mais para novembro a reunião, aí chega dezembro e a coisa vira o que virou no São Paulo, né? Então, eles não falaram mais no assunto, mas não houve uma resposta em definitivo da BYD, no sentido de não vai rolar, sabe? A gente já não vai mais aceitar essa ideia. Ficou, assim, congelado, sabe? Ninguém mais fala. E aí, com essa reportagem de hoje, eu soube também que virou algo que voltou a ser, assim, conversado. Tipo, vamos falar, vamos marcar de novo, vamos tomar aquele café. Vamos tomar um chopp. E existe uma ideia também de que executivos globais da marca, né, executivos aí de fora do Brasil, entendem que é um acordo que faz sentido. Então, entendem que é algo que dá para conversar. Só o ponto, né? Veio com o Casares. Então, até agora, nessa nova gestão, não evoluiu, mas partia aquele case, mais ou menos, que a gestão do Casares tentava no fim do ano passado, que era de reestruturar vários contratos de patrocínio. Fez isso com a Demicon, renovou. Fez isso com a Superbet, renovou. Fez isso também com a New Balance, vai renovar agora. E a ideia era
renovaram com a Mondelez, com o Morumbi, que é visto como um case de sucesso, ele mesmo já falou isso outras vezes, porque adiciona só uma letra por sim, 75 porque você milhões. mantém a característica do nome, né? Ainda mais de um estádio como o Morumbi, né? Um estádio lendário. Então, você manter essas características é muito interessante, né? Você mantém essa conexão, essa tradição. E Massis, presidente Harry Massis, ele já se posicionou, ele tem interesse nessas mudanças? O São Paulo quer renovar o name right, né? De alguma forma. Exatamente, São Paulo quer manter essa fórmula, acha que faz sentido, né? Acha que é algo simples, tem esse pequeno trocadilho, vai mudar agora 2 letras, caso feche BID, né? Tem o Y e o D. Mas vai ter que falar Morumbide, né, gente? Acho que a torcida vai falar Morumbide, né? Imagino dessa forma. Vai ter que ser Morumbide. Morumbi ID é demais. Não, né? É Vai ter que ter um lobby com a imprensa aí pra acertar o... Não, Morumbi. Exigir dessa forma. Mas o Massis, ele é favorável, assim, a essa questão do naming right, mas ele ainda não conversou com a marca, porque era algo conduzido no passado, que volta à tona hoje, né? E algo que pode haver, sim, uma nova reunião. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.